Irmãos, o título da nossa mensagem é Quem recebeu misericórdia é misericordioso. E o texto que nós vamos apreciar encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E os versículos que vamos ler e vamos neles meditar encontra-se entre o versículo 1 ao 5. Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. E o texto diz assim: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Irmãos, nós estamos aqui no início do capítulo 7, e aqui o Senhor segue para o final do seu Sermão do Monte. Ele está aqui na sua reta final, ele está aqui começando o fim do seu sermão. E nós precisamos ter muitíssimo cuidado quanto a esse texto, para entendermos melhor e cada vez mais ele fique claro em nossas mentes. Pois existe seríssimas e equivocadas interpretações, entendimentos sobre o que Jesus de fato ele aqui quer tratar na sua pregação, na sua mensagem. Na verdade, queridos, temos aqui um assunto implícito, um assunto tácito, ou seja, aqui está um assunto que tem algo nele subentendido. E isso quanto exatamente ao julgamento, a julgar. E Jesus, ele apresenta este seu ensinamento, aqui neste capítulo, fazendo referência a este tema em diversas formas. Jesus, ele quer nos deixar, neste ensinamento, ele quer nos deixar mais uma vez claro que o Pai, ou seja, o nosso Pai, aquele que está no céu, ele continua no céu, com seus olhos fitos, postos sobre todos nós e em todos os caminhos que estamos a percorrer. Ele está a nos olhar, a nos observar, em tudo, sem nada escapar. E que a questão que agora Nosso Senhor trabalha conosco, ela tem uma relação com as pessoas com quem nós convivemos, pessoas que fazem parte da nossa relação de convivência. Mas que o ponto maior aqui, o ponto fundamental e de maior importância, antes do nosso relacionamento com as pessoas, está quanto, em primeiro lugar e acima de tudo, o nosso relacionamento para com Deus. Primeiro, o mais importante, é a nossa relação com Deus. Para depois, em meio ao que aqui está falando, nós olharmos para a nossa relação com as pessoas que vivem ao nosso redor. E, queridos, isto quer dizer
que o mais importante na minha, na sua, nas nossas vidas, não é o que as muitas pessoas pensam sobre nossas vidas ao nosso respeito, mas sim tudo quanto Deus pensa a respeito de nós, visto que, como há pouco falei, Ele nos observa, e Ele sonda todas as intenções dos nossos corações. Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe o que há dentro do nosso interior, o que as pessoas que vivem ao nosso redor não conhecem. Então nós devemos perceber que isto quer nos falar que, independente do caminho que haveremos de percorrer, ao final, culminará no enfrentamento do juízo divino, o qual determinará o nosso destino final, o nosso destino eterno. E aqui está o grande e crucial problema de todos. E quando se fala todos, está incluso todas as pessoas, sem exceção alguma. Pois muitos vivem, e entre eles cristãos, vivem numa perspectiva como que só existisse essa vida terrena e também este mundo. E, queridos, nós sabemos como cristãos, que professamos ser, que isso é verdade. Que há um mundo onde nós vivemos. Mas que essa ideia que o nosso viver se restringe como cristãos somente às coisas desse mundo, isso é uma ideia completamente equivocada. E todos nós como cristãos sabemos disso. Nós sabemos que a nossa vida cristã, ela não está limitada a este mundo, a esta vida. Entretanto, há uma larga distância entre ter o conhecimento de algo, ou seja, saber a respeito de algo, e sermos submissos a esse conhecimento como uma verdade absoluta. Como cristãos a gente diz, não, a nossa vida não se limita só a isso. Como cristão nós sabemos disso. Agora, como cristãos, nós sabemos e nos submetemos a essa verdade. Nós vivemos quanto ao que essa verdade nos diz, que a nossa vida não se limita aqui, inclusive a nossa vida não é pertencente a este mundo. Porque como cristãos sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que pela fé que professamos, ainda que nós venhamos morrer, viveremos e viveremos eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que um dia todos nós também iremos enfrentar o juízo de Deus. Mas a pergunta que vem a todos nós nessa noite é: a cada momento, a cada hora de nossas vidas, nós temos isso que eu agora falei em mente? Nós pensamos sobre isso? Nós nos lembramos sempre sobre isso? Pois, meus irmãos, quem assim não crê, não pensa no seu futuro como algo certo, mas incerto. Para esta vida terrena é o que ele tem para viver
E este mundo é a única coisa que lhe resta. Para ele não tem outra coisa a viver. Já o cristão, ele entende que o mundo não lhe pertence. O cristão, ele entende que ele não tem qualquer pertencimento com esse mundo. E o fato dele ainda nele viver, nesse mundo viver, isso não o faz sentir-se dele, deste mundo. Mas ele sente-se nele, nesse mundo, como um estrangeiro, como um peregrino, como alguém que está somente por um tempo, passando um tempo, e um tempo já pré-determinado pelo seu Senhor. Ele sente-se completamente fora desse mundo, ainda que vivendo no mundo. Ele não ama esse mundo, e tampouco as coisas que esse mundo oferece. Aqui nesse mundo, o cristão, ele vive preparando-se, dia após dia, para qualquer momento, ir para a sua casa, para a sua cidade, para a sua nação, para a sua eternidade. O cristão, ele passa nesse mundo se preparando, moldando-se segundo a vontade de Deus, para que no momento, segundo a soberana vontade do Senhor, ele vá para a sua casa na eternidade. Então, queridos, fechemos este pedaço de Mateus, que nós iremos aqui apreciar, ou seja, entre os versículos 1 ao 5. E eu queria, junto com vocês, fechar esse texto com o versículo 12 desse mesmo capítulo, de Mateus 7, versículo 12. E esse versículo 12 diz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Este versículo é a chave que fundamenta a postura do cristão com as outras pessoas. Então, de forma positiva, este versículo diz a nós cristãos que nossas atitudes, elas devem ser balizadas, fundamentadas nesta regra. E mediante esse texto que lemos há pouco, do versículo 1 ao 5, é como se esse versículo 12 nos dissesse assim: façam às pessoas o que vocês querem que elas lhe façam, inclusive a forma como julgar. Inclusive. Então o versículo 1 e 2 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Independentemente de se professarem fé
cristã ou não professarem fé cristã. Mas uma coisa é certa, a grande parte, a grande maioria das pessoas tem conhecimento quanto a estes versículos, ainda que não saibam onde se encontram. Como muitas vezes até os crentes mesmo não sabem. É porque muitas vezes a gente pergunta, eu até por esses dias, uns bons dias aí atrás, eu conversava e perguntava como é que estava determinada pessoa, como é que estava a caminhada dela. Ela disse: rapaz, está uma bênção, pastor Sérgio. Outro dia sentei até no culto para assistirmos, lá o pastor pediu, abra aí em Efésios 2, acho que do 8 ao 10, sei lá. E eu disse: toma aí, irmão, abra aí a Bíblia, em Efésios 2. O irmão vai, abre, puxa para lá, puxa para cá e chega e pergunta assim: é no Antigo ou no Novo Testamento? Certa vez, há muito tempo atrás, um irmão, né, a gente, é até engraçado, né? Eu mesmo ri na hora, mas é triste. Um irmão não saber onde fica a carta de Efésios. Não é saber assim de poder abrir de primeira. É se está no Antigo ou no Novo. Isso só mostra o completo desinteresse com quem? Com a palavra de Deus. E se tem desinteresse com a palavra de Deus, tem desinteresse com o próprio Deus. Aí da outra vez lá atrás, isso tem muitos anos, aí certa pessoa, andando com ele no carro, diz: ah, pastor, já teve época na minha vida que eu preguei muito. Eu digo: e foi, fulano? Eu digo: foi. E teve esse momento, eu me lembro ainda como hoje, que eu fui pregar em tal congregação, em tal lugar, e olha, naquele dia, eu preguei lá em Êxodo sobre a mulher do fluxo de sangue. É complicado. Então, tem muitas pessoas que sobre esses versículos aqui que nós estamos falando, elas têm conhecimento ainda que não saibam onde está. E os princípios da humanidade, mais que nunca, é que devem, é que podem, e é que têm todo o direito de viver conforme entendam. E daí porque das pessoas saberem sobre estes versículos, e só então os citarem quando essas pessoas se encontram acuadas diante de um confronto exortativo de seus estilos de vida. Não julguem. Aí já sabem, falam, citam esses versículos. Estamos diante de um princípio ensinado por Jesus, e que em seguida Jesus explica esse princípio, quando Jesus diz: não julguem. Jesus não diz: não julguem e deixa por isso mesmo. Não, ele explica. Mas, queridos, o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis nos dizer e quer nos dizer quanto a não julgar? O que é isso? Será que Jesus queria aqui nos dizer que não devemos julgar, ou seja, que em possibilidade alguma podemos e devemos opinar sobre as atitudes do próximo? Será que aqui Jesus está querendo dizer que nós não podemos mencionar qualquer comentário que confronte ou seja desfavorável à atitude de outro? Será que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? Observemos que no versículo 6 de Mateus 7, Jesus ali nos ensina que nós venhamos identificar cães e porcos.
E, queridos, isto são referências a tipos de pessoas. Ele diz, não lancem pérolas a cães e a porcos. E essa pérola é a palavra, é o Evangelho. Jesus está aqui dizendo, quando vocês lançaram o Evangelho, advertindo sobre isso ou sobre aquilo, e a pessoa rejeitar o Evangelho, a sua palavra, Jesus então ele diz, olha, se aconteceu isso, se chegou a esse ponto, diz, olha, não me enche o saco, eu não quero saber, eu não me submeto a essa palavra, mas você não é crente, eu não me submeto. Jesus diz, não lance pérolas aos porcos. Encerra o assunto. Vá orar. Encerra o assunto com essa pessoa sobre isso. Agora, se o não julgar é o que o não julgar que o povo pensa que é, como é que nós podemos assim proceder? Se, segundo o entendimento dessas pessoas, nos é vetado, a mim, a você, a todos nós, como cristãos, fazer juízo de valor. Como é que pode? Alguém está errado aqui nessa história. Este versículo 1, de fato, é um dos textos bíblicos mais mal interpretados e compreendidos. Tenhamos de início a compreensão que tal advertência, ela é dirigida aos cristãos e suas relações com outros irmãos na fé. Inicialmente é isso. A nós cristãos, em relação aos nossos outros irmãos na fé. Depois, meus irmãos, compreendamos que a proibição aqui não é julgar no que tange o discernimento de posturas e atitudes, não é isso. Não é isso, não é esse tipo de julgamento que o Senhor está dizendo, não julguem, não façam. Visto que, meus irmãos, nós temos fundamento bíblico para fazer isso, conforme diz nosso Senhor Jesus Cristo. João 7:24. Olha o que o Senhor diz, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Outras versões diz, segundo a reta palavra. Se nós olharmos, iremos ter inúmeros textos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Gálatas do versículo 1, do capítulo 1 e o versículo 8 e 9. Filipenses 3, 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 João capítulo 10, 3ª carta de João, capítulo 9, versículo 10. Todas elas falam sobre julgar. Portanto, à luz da palavra, somos chamados a julgar no sentido de avaliar os comportamentos humanos e assim concluirmos quantos são aceitáveis ou não são aceitáveis. E dessa forma, quando Jesus nos fala, não julguem, aqui não trata exatamente disso, de não julgar, mas sim de um julgamento condenativo, condenando, como um juízo final. Este termo não julguem, expressado aqui por Jesus, ele vem de um vocabulário utilizado nos tribunais jurídicos daquela época. Quando o juiz decreta sentença condenatória contra o réu,
quando ele, ao final, bate o martelo. Logo então, meus irmãos, temos o entendimento que quando Jesus fala sobre não julguem, ele quer dizer não condenem, para não serem condenados. Então, dito isto, ficamos certos de que não julguem não significa que tenhamos que ser cegos, omissos, sobre as atitudes injustas e perversas das pessoas. E dessa forma, não poder formar qualquer juízo sobre a postura e as atitudes do ser humano, de nós seres humanos. Na verdade, fazer tal julgamento é dever de todos quanto fazem parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, amém? É nosso dever. Cada um que se vire com sua vida. Isso é omissão. Isso não é tratar com amor. Não é. Se faz necessário sempre examinarmos, sermos vigilantes e termos bastante cuidado quanto a tudo que for contrário aos preceitos de Deus. Então, queridos, como proclamadores do Evangelho, chamando as pessoas à conversão de suas vidas e condenando enfaticamente o pecado. Quando fazemos isso, isso não está configurando-se aqui julgamento. Senão a gente não prega o Evangelho. A gente tem que ficar calado. A gente não pode anunciar o Evangelho. Não é condenar as pessoas, mas o pecado em si. Não é condenar as pessoas, mas as atitudes em si. Se nós olharmos o profeta João Batista, evangelista nato, ele chamou a atenção de forma dura quanto à vida de Herodes Antipas, pelo seu comportamento, e o comportamento de forma mais específica quanto ao seu adultério com a mulher do seu irmão. Jesus, não poucas vezes, ele também chamou a atenção de forma enfática e dura dos fariseus. Chamou a atenção dos fariseus pelas suas vidas dissimuladas, suas vidas hipócritas. Portanto, meus irmãos, Jesus condena o julgamento, mas ele condena o julgamento aquele que se faz sem misericórdia. Jesus condena a crítica, mas a crítica pela crítica simplesmente. De falar mal, por falar, só para ver o efeito. É isso que Jesus critica. E condena. E proíbe. Jesus proíbe o julgamento sem amor. Jesus proíbe o julgamento quando não há intenção de ver na pessoa que está sendo julgada, ver nela uma reconciliação e o arrependimento. Jesus proíbe o julgamento quando não se vê isso. Só quer ver a miséria mesmo. Se já está morto, deitado, pisa no pescoço. É julgar para envergonhar e não para ajudar a se levantar. Jesus, queridos, ele condena o julgamento frio. Aquele
triste julgamento frio, gelado. Aquele que condena pelas costas. Aquele que fala por trás. E com o intuito somente de criticar e não de ajudar. Conversando outro dia sobre essas questões aqui, eu disse que fazer esse tipo de julgamento é cafajestice. É ser mau caráter. Em especial com um irmão ou uma irmã na fé. O que Jesus condena, meus irmãos, é a vontade perniciosa, ou seja, maldosa, de se ver a si próprio muito satisfeito, acadento no secreto do coração, pela queda de outro, pelo prejuízo e pela desgraça na vida do outro. Fica feliz aqui dentro. Lá fora diz, coitado, misericórdia, mas aqui dentro está feliz. Parece até que conseguiu, atingiu o alvo, o plano, o objetivo. É sobre isso que Jesus condena. Mas, infelizmente, a tendência dos seres humanos, de nós seres humanos, é rebaixar a imagem do outro. E muitas vezes, sabe para quê? Para esconder a nossa ou engrandecer a nossa. Para dizer, aquele é pecador, eu não. Jesus, então, com sua capacidade sobrenatural de perscrutar, ou seja, de adentrar as nossas mentes, ele expôs sem qualquer problema sobre a conduta dos fariseus. Veja aí João capítulo 2, versículo 24 e 25. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Aqui estamos dentro de um contexto, Jesus fazendo seus ensinamentos, seus milagres, e pessoas se converteram. Discípulos que estavam ali se converteram. Mas Jesus, porém, não confiava neles. Jesus conhecia os seus corações. Jesus sabia porque levantou a mão. Jesus sabia porque foi batizado. E somente por isso. Não era dele. Então Jesus, ele tinha a capacidade de conhecer completamente as pessoas no seu mais profundo íntimo, e ele ainda tem e sempre terá. Ele nos conhece, ele sabe quem somos. Ele sabe do nosso caráter. Então, sendo assim, precisamos ter bastante cuidado quando julgarmos as pessoas, para que nós não venhamos ir além do que nos é permitido ir, segundo a palavra de Deus. O versículo, não julguem para não serem julgados. Por muitas vezes esse versículo tem sido usado como desculpa pela negligência doutrinária nas igrejas. Entretanto,
sob o contexto deste versículo, não há fundamento para tal descuido ou omissão, pois nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensina em Mateus 18, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, que se acaso um irmão errar, que venhamos, que passemos a andar ao encontro desse irmão. E então lhe mostremos ao irmão que ele errou. Aqui está exatamente dentro daquele contexto que as pessoas também deturpam demais. Quando Jesus diz, olha, o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem aqui será desligado. Ali está falando sobre uma questão doutrinária de disciplina. E então tudo que vocês pedirem, segundo a minha reta palavra, segundo aos preceitos, no caso aqui, em Mateus 18, que é voltado para uma disciplina, que Jesus está chamando a atenção sobre um sério pecado. Daquele que se vai ao irmão, o irmão não reconhece, leva dois, o irmão também não reconhece, leva à igreja, ele também não reconhece. Ele diz, então pronto. Não considere mais o irmão, o que Paulo também faz. Fala também. E aí é quando Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Evidentemente que independente de ser um momento de disciplina, Jesus está presente, é claro. Se eu estiver sozinho, Ele está presente. Mas aqui Ele está falando exatamente sobre isso. Se vocês decidirem e não houve reconhecimento da minha palavra, se não houve arrependimento, se não há nada disso, então definam como a minha palavra diz que deva ser definida. E o que vocês ligarem aqui será ligado no céu. Mas também se houver arrependimento, se vocês desligarem aqui, será desligado no céu. Então, diante disso, meus irmãos, mais uma vez a pergunta, como posso advertir meu irmão do seu erro sem antes julgá-lo? Outro problema nessa questão do julgamento quanto à vida dos outros é querermos que outros tenham uma vida semelhante à nossa, no que diz respeito aos sinais que evidenciam uma verdadeira conversão. Porque diante desses fatos nós começamos a subestimar aquele irmão. E assim iniciamos um processo de julgamento sem amor e sem misericórdia. Muitas vezes é isso que acontece. E quando não, passamos a ser supervisores e inspetores de vidas de indivíduos que nem ainda tiveram uma verdadeira experiência em Cristo. Tem aquela história, a gente inclui na igreja, mas nunca houve um novo nascimento. Bora, vem para cá. Muda o jeito de falar, não dá mais bom dia, dá só a paz do Senhor. Faz assim, faz isso. Vem para cá, tu vai hoje dirigir o culto. Aí, é crente. Vamos participar aqui do louvor. Pronto, é crente. Acaba, toca, é crente.
Ah, você agora vai ser batizado. Não, está na hora. Vai ficar em pecado. Tem que se batizar. Aí batiza, é crente. Sem nunca ter nascido de novo. E aí começamos a cobrar algo que o irmão, se é assim que podemos chamar, não tem como dar. Como é que eu dou o que eu não tenho? Nós começamos a monitorá-los. Nós começamos a julgá-los. E nós começamos a condená-los. O que não é a nós permitido. E tudo isso a gente faz no afã, sabe de quê? Eu vou converter esse infeliz ou essa infeliz de todo jeito. Eu vou converter. Quem foi que te converteu, João? Quem foi que converteu a mim? A gente falava outro dia aí sobre desviado dentro da igreja. Tem? Tem. Agora a gente tem que entender o que é esse desviado. O que é desviado? Desviado é quem sai do caminho. Mas quem nunca esteve no caminho, como é que se desvia? Se nunca nasceu de novo, nunca teve o caminho, nunca achou o caminho. Então não é desviado. Ele só está seguindo segundo sua própria natureza. Um crente, ele pode definhar, ele pode esfriar? Pode. Ele pode passar um momento difícil na sua vida? Pode. Davi é um exemplo disso. Mas aquele que é nascido de novo, aquele que de fato é um nascido de novo, o Senhor traz por caminho. Ele agarra no pescoço e traz. Ele leva para a Babilônia, para o cativeiro assírio, mas ele traz. Porque ele diz que não abandona os seus, não lança fora os seus. Aqueles que me foi me dado pelo Pai, eu jamais os lançarei fora. Mas às vezes é assim, está dentro da igreja e a gente quer pedir, quer encarecidamente que o cara seja crente sem ser. Quer que a mulher seja crente sem ser. Não vai. Quer que porco, por nossa força, vire ovelha. Não vira. Vai querer ser porco e vai querer viver na lama. Até que o Senhor vá lá e faça a obra sobrenatural. Convença esse do pecado, do juízo e da justiça. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Nem eu e nem você pode fazer. Mas se a gente não analisar por esses aspectos, muitas vezes, a gente fica tendencioso a agir assim. E agir dessa forma é julgar sem misericórdia. E muitas vezes, agindo dessa forma, isso vai denunciar o fariseu que há dentro de nós. Mas o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo quer aqui nos ensinar? Jesus quer nos ensinar
o que expressa os versículos de 3 a 5, que observaremos em seguida. Ou seja, que agimos equivocadamente quando focamos nossos olhos no cisco que está no olho do nosso irmão, ao tempo que estamos completamente alheios e indolentes aos troncos. Essa versão é danada, né? Uma era trave, essa aqui já é tronco. Os troncos que estão nos nossos olhos. Jesus então nos condena a fazer juízo quando a nossa censura tem somente o interesse de querer nos auto-justificar em relação dos erros dos outros. Ou seja, a nossa preocupação em julgar o pecado do outro não é vê-lo reconhecendo e arrependendo-se. Mas eu quero camuflar e esconder o meu. Eu quero botar um escudo na minha frente. É fazer com que as pessoas olhem para mim e imaginem que eu sou um homem puro, um homem devotíssimo. Ou se não, com isso, eu quero levantar alguma questão para acusar já um terceiro. Como aqueles religiosos fizeram com aquela mulher adulta. Trouxeram a mulher adulta para acusá-la, para condená-la a apedrejamento. O intuito deles era, através daquela acusação na vida daquela mulher, apontar agora algum erro e pecado de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer levantar uma lebre no meio da igreja, não é pensando só naquele, é já querendo apontar o outro. O pastor William Hendricks, ele diz o seguinte: ser crítico e discernir as coisas é indispensável. Contudo, ser hipercrítico é lamentável, é triste. Então, ao ouvirmos este ensinamento de Nosso Senhor, deveria nos levar, como há pouco lembrei dele, ao rei Davi. Naquele exato momento em que Natã vai até ele, e então lhe fala sobre determinado homem rico, que tinha um grande rebanho de gado, mas que havia tomado do seu pobre servo uma pequena cordeirinha, e única cordeirinha, criada por ele desde seu nascimento, uma cordeirinha enjeitada, uma borreguinha, como diz no interior. Só tinha ela. E Natã vai a ele e diz: olha, eles mataram a cordeirinha do seu servo para alimentar os visitantes que estavam na sua casa. Davi, quando ouve isso, o que é que Davi faz? Se levanta nos calcanhares e condena aquele homem. É um miserável, que cara nojento, um mau caráter, que filho de Satanás, e por aí afora. Ele vai ver um negócio, e ele vai pagar 4 vezes mais. E Davi nem imaginava que com todo aquele seu blá blá blá, sua conversa, ele estava condenando a si próprio. E é isso que Natã faz. Davi, de quem você está falando? A esse homem que você está a condenar, esse homem é você. E isso é algo comum entre toda a humanidade. Todos nós devíamos ter por certo e jamais esquecermos que quando assim nos colocamos, ou seja, como julgadores cruéis, algozes,
e detetives das falhas e pecados dos outros, possivelmente não escaparemos de sermos da mesma forma julgados e condenados, e com toda certeza também seremos assim condenados por Deus. Isso fica muito bem claro no versículo 2. No mesmo critério, no mesmo padrão, que eu, que você, que nós julgamos, com este mesmo padrão, com esse mesmo critério, nós seremos julgados. Se é sem misericórdia que julgamos, então sem misericórdia nós vamos ser julgados. Agora, se nós julgarmos com amor, um amor compassivo, com compaixão, também seremos julgados. E julgar dessa forma não é ser conivente. Aí é outra história. Aí está de coloio. O nome disso é secoloiar, é estar de coloio. E assim, meus irmãos, a regra e padrão, se julgarmos dessa forma, será derramado em nossas vidas, como afirmado em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Deem e receberão. Outro versículo tirado de contexto. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. E o versículo termina assim: o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus diz, versículo 3 ao 5, por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O que Jesus aqui quer nos dizer, meus irmãos? Julgar e discernir. Pois, via de regra, temos o hábito de usarmos lentes que diminuem, que reduzem ao mínimo do mínimo do mínimo, quando nós vamos olhar para as nossas falhas, para os nossos pecados. A gente acha um jeito dele ficar bem pequenininho, bem miudinho. Entretanto, quando para olhar as injustiças dos outros, aí a gente bota aquela lupa enorme, grande, e vai aumentar 100 vezes mais. Temos um costume bastante feio de mentir e mentir a nós mesmos. A gente quer nos enganar com nossas próprias falhas, com nossos próprios pecados. Eu pequei, mas foi por isso, tu sabe e tal, então não se incomode minha alma, fica assim, a gente vai conversando e a gente vai nos iludindo. A gente não chora pelo pecado, a gente fica passando pano. A gente fica dizendo para a nossa alma, linda, fica tranquila, linda. Afinal, Deus é misericordioso. Fica tranquilo, linda, vai nessa, vai na paz. Fique em paz. Com esse intuito, nós queremos maquiar coisas que nossos olhos de fato já conhecem profundamente. Agora, as broncas dos outros,
as falhas, os pecados dos outros, aí a gente usa outro tipo de maquiagem. Aquela maquiagem para criar a cara de um monstro, de um Frankenstein. A gente usa essa maquiagem para deixar o pecado feio mais feio ainda. E Jesus quer dizer que não acha nada bonito. E assim ele condena profundamente o fato de sermos tão agressivos e veementes julgadores dos outros, sem contudo agirmos dessa forma com a nossa pecaminosidade. E aqui há uma disparidade enorme entre o tronco e o cisco. O tronco é um pedaço grande de uma árvore. O cisco é uma frepa do tronco. E Jesus aqui quer dizer ao cruel acusador o seguinte. Jesus quer dizer da seguinte forma: me diga uma coisa. Como é que você vai ali tirar o cisco do olho daquela pessoa? E você muitas vezes vai lá fazendo sem a permissão dela. No entanto, você tem um tronco enfincado no seu. Como é que você vai fazer isso? Me diga uma coisa. Isso não lhe incomoda de alguma forma? E aqui Jesus, quando quer estar falando isso, eu estou imaginando que Jesus está dizendo assim: olha, eu não estou falando nem do seu tronco, se está lhe incomodando. Pois mediante a sua posição e sua atitude para com o outro que está com cisco, já está mais do que certo que o tronco que está no seu olho não está lhe incomodando em nada. Você tem prazer nesse tronco. Você já está acostumado com ele. Já é um estilo de vida seu. Mas eu quero falar é de ter tudo isso em sua vida e você está se preocupando com o cisco no olho do seu irmão. Você não pode cuidar do olho do seu irmão, pois o seu está muito doente. Na verdade, o seu está cego. Dizem que esse oftalmologista que quer curar o cisco no olho do irmão, o nome dele é Doutor Hipócrita. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz: portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Queridos, uma vez que na vida de todos os seres humanos existe um hipócrita, cada um de nós temos um. Se eu chegar e disser que eu não tenho, eu estou sendo um hipócrita mais ainda. Os seres humanos existem um hipócrita. Todos eles, independente de sua fé. Nas vidas dos seguidores de Cristo, também. E muitas vezes isso é acentuado porque não aprenderam ainda no processo da santidade, pela graça de Deus, no processo do discipulado. Até sabe muita coisa daqui, mas só sabe. Ainda sabe muita coisa de Bíblia, mas só sabe. Não tem sido nas nossas vidas. Ela fica só na mente, mas não desce para a alma.
quando isso acontece, aqui dentro da gente se esconde um fariseu. É um fariseu. Dessa forma, meus irmãos, quando pela submissão da soberana graça de Deus, lhe for removido então o tronco, aí sim, aí este estará apto a conseguir enxergar de forma clara e por fim tirar ou ajudar a tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas para tirar o tronco, submissão à graça, submissão ao Senhor da graça, submissão à palavra da graça. Reconhecer. O primeiro passo é esse. O tronco. O segundo, clamar pela graça de Deus e por sua misericórdia, para que Ele nos ajude a tirar esse tronco. E quando isso acontece, queridos, aí estaremos em condições de conduzir nosso irmão ao caminho mais uma vez. E aí acontece o que a Bíblia diz: se assim você conseguir, você irá ganhar o seu irmão. Muitas vezes a gente quer só cavar a sepultura, comprar o caixão e não faz nem um funeral, nem um velório, já empurra de sepultura dentro e mata de uma vez. Mas quando tratamos o nosso irmão com misericórdia, com graça, agora nós estamos motivados por amor a fazer isso. E essa motivação por amor é porque tem prazer na recondição do irmão, a comunhão dele com o Pai. E não se afastar mais do Pai. Agora tiramos a nossa trave, ou o nosso tronco. Agora já fizemos nosso sincero julgamento, de nós mesmos, diante de Deus. E agora, o tronco que nos cegava foi retirado. E agora sim, agora podemos ajudar nosso irmão. Pois agora vemos, quando antes éramos cegos. Então agora, porque vemos, não seremos mais cegos a guiar outros cegos. Já passei por muitas vezes na minha vida momentos que eu precisei de um abraço, de amor, de compaixão, de misericórdia. E são coisas marcantes em nossas vidas, quando nós somos tratados assim. Não coniventes com os nossos erros, mas compassivos. Não cruéis com os nossos erros, mas misericordiosos. Uma vez, certo momento da minha vida, pastor Valença, que eu acredito que a maior parte de vocês conhece, na época ainda não pastor, nem eu era também, e ele veio ao meu encontro. E ele olhou para mim e disse: meu irmão, tu fizeste muita caca. Isso eu não posso deixar de lhe dizer. Muita caca. Mas levante-se, me dê um abraço. Eu te amo, meu irmão.
Acredito que o seu problema não posso nem resolver. Mas uma coisa é certa. Vamos orar. Conte comigo. Minha mão está estendida. Como é que nós temos tratado as pessoas que nós achamos que são tão pecadores ou pecadoras assim? Se sabemos que temos pecados em nossas vidas e tentamos ser conselheiros de outros, somos nada mais do que fariseus hipócritas. Muitas vezes é possível se usar ministérios para encobrir pecados. Era justamente isso que os fariseus faziam. E foi justamente isso que Jesus condenou e ainda condena. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Jesus, no seu início do Sermão do Monte, ele diz: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Jesus nos diz que os misericordiosos são abençoadamente felizes. E são exatamente, sabe por quê? Porque foram tratados com misericórdia, sabe por quem? Por Deus. E é por isso que são misericordiosos. O que Deus fez por nós, queridos, professos cristãos, foi o máximo. Foi o que a Bíblia diz que era algo inimaginável. A gente nem sobre isso pensava e nem imaginava. Mas foi exatamente isso que ele fez por todos nós. O que nós nem imaginávamos pedir, ou pensávamos em pedir, mas ele fez. Ele nos amou, nos perdoou, foi misericordioso. Ele reteve a nós, que devemos ser esses misericordiosos, porque recebemos misericórdia. Ele reteve sobre nossas vidas a punição que eu e que você merecia. Deus mostrou a mim e a você sua misericórdia quando reteve o nosso julgamento, que nossos pecados mereciam, e diferentemente nos demonstrou sua bondade através da obra salvadora no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não merecíamos. Somos misericordiosos, porque entendemos o quanto desfrutamos da misericórdia de Deus. Sabemos o quanto Deus agiu com compaixão com nossas vidas. Se experimentamos de fato da misericórdia de Deus, sabemos o quanto Ele agiu compassivamente com nossas vidas. E como foi esse agir compassivo? Sendo Deus, nasceu, se fez homem, nasceu no meio de pecadores, a fim de ser sacrifício pelos nossos pecados que nos condenavam.
Nós sabemos o que Ele fez por nós. E porque sabemos, somos misericordiosos também. Amém, meu irmão? E se somos misericordiosos, nós exercitamos misericórdia de forma ativa, com compaixão. Dessa forma, nós não pisamos no pescoço, mas nós vamos até aquele que precisa. Nós vamos até ele, até ela, e socorremos aqueles que estão necessitados e que não podem se ajudar ou se autoajudar. Portanto, façam às pessoas o que vocês querem que elas lhe façam, inclusive a forma como julgar. Julgue, mas julgue segundo a reta palavra. Julgue, usando de misericórdia, usando de amor, usando de compaixão. Sabe o que é compaixão? É a dor do outro no nosso coração. Sabe o que é compaixão? É o que Cristo fez por nós, se colocou no nosso lugar. Sabe o que é compaixão? É olhar para o outro e se colocar no lugar dele. E se fosse eu, como é que eu queria que fizesse comigo? Do jeito que a gente quer que faça. Antes, façamos. Amém?